Oi, gente. Eu vim trazer hoje uma contribuição, uma reflexão que eu tive esses dias para trás. Achei interessante compartilhar com vocês. Aqui na rede social temos, todos nós, liberdade de expressão. Independente do seu nível de graduação ou do seu diploma, da sua profissão, você tem a liberdade, de expressar conteúdos que você queira compartilhá-los. Porém, algumas pessoas têm compartilhado, não cientificamente, mas apenas espontaneamente, uma opinião, ou termos da psicologia, que quem estudou cientificamente abordou, na prática essa terminologia, sabe que às vezes está sendo muito distorcido por aí alguns termos. Hoje, por exemplo, eu vi no story de uma menina, enfim, não vou dizer o nome, nem é famosa e tal, mas eu sigo, e aí ela dizia assim: gente, tô aqui andando de bicicleta na rua e fazendo esses stories pra vocês, mas que bobeira, né? Não sei porquê, eu acho que vocês nem se interessam tanto pela minha vida. Por que querem saber o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo? Eu acho que isso tudo é puro ego, né, gente? Ela falando dela mesma, da atitude dela de se mostrar na rede social, dizendo que isso é ego. Como se o ego fosse um vilão, como se o ego fosse uma coisa bem ruim, de existir dentro da estrutura de uma psique, de uma mente humana. E é nesse ponto que eu gostaria de falar, assim, se possível contribuir com alguma coisa, espero que ajude alguém. Porque a maioria das pessoas tem falado do ego como se o ego fosse realmente um vilão. E eu gostaria de explicar para vocês que o ego não é um vilão, o ego não é o problema. O problema é a estrutura do ego, ou seja, como ele se constituiu ao longo da vida do indivíduo. Ah, mas como assim ele se constituiu? Ego é ego. Não. Ego é uma estrutura da psique necessária para o nosso desenvolvimento, de acordo com uma teoria da psicologia, que geralmente é a psicologia analítica, a psicanálise, que estudou aí a fundo as estruturas mentais. Então nós temos o ego, que é o ponto central da nossa personalidade, é a nossa referência de eu, de pessoa no mundo, de lugar no mundo. Então ele é importante, não existe não ter ego, todo mundo tem ego. Agora, por que o ego se tornou um vilão, o termo ego? Simplesmente porque as pessoas às vezes não se aprofundam no tema. O problema do ego é quando a pessoa tem o ego inflado. Bom, mas de fato, como é o desenvolvimento de um ego inflado? Por que a pessoa fica com o ego inflado? Podem ser diversas questões, tá? O indivíduo precisa realmente ser analisado unicamente, porque cada história é uma e cada pessoa sente o ambiente de forma diferente e constrói o seu próprio eu a partir dessa interação, de forma única. Portanto, geralmente o ego inflado é quando a pessoa realmente se sente muito maior do que é. E ela se dá muita importância, pode ser que isso venha de fora, sempre veio de fora, e isso foi estimulando esse também funcionamento que já existia internamente. Então é uma grande importância que se dá, é muita energia que você coloca em você mesmo, não tem mais espaço para olhar para o outro, para escutar o outro, para se interessar por coisas que não tenham a ver com você. Muitas vezes pessoas que acabam se achando superior a tudo. Bom, vamos voltar para a rede social. O porquê que as pessoas acham que postar uma selfie ou postar algum conteúdo em relação a você quer dizer que você é metido, que você tem o ego inflado, que você está se achando muito. Isso foi uma coisa que foi se constituindo no coletivo. Aquela pessoa que gosta de si mesma, muitas vezes, ela não é muito aceita. E aí é que mora o grande perigo, é onde a pessoa confunde o ato do alto amor ou da alta admiração, que pode existir de forma saudável, O amor próprio, ele pode existir de forma equilibrada. O grande problema é quando existe um desequilíbrio no amor próprio, quando existe muito investimento de energia em si mesmo e a pessoa perde a noção de que existe um mundo ao redor, de que existe coisas para ela se interessar além de si mesma, Então, assim, o ego só pode ser ruim quando ele é desestruturado. É muito pior do que um ego inflado. O ego inflado, ele só impede que a pessoa viva uma vida plena e que ela não se volte para o que está ao redor dela e se deixe se tocar pelo mundo. Ela fica muito mais voltada para si. Isso é ruim para a pessoa. O ego desestruturado é muito pior do que o ego inflado. Ah, mas o que seria o ego desestruturado?
É uma pessoa que geralmente não tem consciência de quem ela é. Frágil, emocionalmente frágil, não tem um ponto de segurança de si mesma, não consegue voltar para esse ponto, eu sou essa pessoa, eu sou assim. Não consegue muitas vezes colocar os próprios limites pro outro. Ou dá muito problema pra família, pros amigos, pro trabalho, no social. É uma pessoa que sofre bastante. Geralmente é necessário a análise terapia, tá? Então, ego, ele pode ser saudável, ele é um fator de consciência de si mesmo. Nós sempre vamos ter o ego. Não vamos tentar tirar o ego, isso não existe, hein, gente? Tem o lado sombrio, que é outra coisa, e nem é do ego, é do inconsciente. Aí vamos entender que o seu ego pode estar inflado, ou que é inflado. Quem sabe uma terapia não resolve isso. Mas vamos com calma, né? É uma dica que eu dou, assim, é uma dica de coração mesmo, para que a gente tenha cuidado ao abordar esse tema. Espero que tenha ajudado aí vocês. Beijo!